A paz de Deus, meus queridos e preciosos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então vamos dar sequência aí ao vídeo anterior, o ensino do Novo Testamento sobre como se processa a nossa salvação. E vou citar novamente o verso lá em capítulo 2, verso 8 a 10, que trata sobre a salvação, né? Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que você entenda um pouco melhor, eu vou fatiar esse verso, vou cortar em pedacinhos. Tá? Então ele começa assim, Paulo diz no verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora eu vou dar um pulo para o verso 10 e ler o finalzinho da primeira frase, assim. Para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então somos salvos pela fé, recebemos o Espírito de Deus, somos libertos dos nossos vícios, das nossas fraquezas, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Recebemos, né, a instrução do Espírito, porque o Senhor Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas, e nos lembraria tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, e recebemos dele também poder para fazer a vontade de Deus. Para que tudo isso? Para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se fosse como a turma, né, os adoradores de São Tiago, né, como os adoradores de São Tiago eles dizem, né, estaria escrito diferente. Seria assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, pelas boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quer dizer, em vez de para as boas obras, estaria escrito pelas boas obras. Né? Não é verdade? Então você entendeu a diferença? Por quê? Porque Paulo está explicando e está ensinando a doutrina da salvação sobre o fundamento da doutrina de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas, que são esses versos que estão passando aí na sua tela. Estes versos mostram a doutrina de Jesus Cristo com respeito à nossa salvação. Recomendo que você faça uma pausa no vídeo e confira cada um destes versos, verificando as afirmações do Senhor Jesus, onde ele diz que a salvação é somente pela fé. Ele diz assim: quem crê tem a vida eterna. Observa o verbo ter, ele está no presente do indicativo. Isto quer dizer que salvação não é futura. Salvação aqui é agora. E veja também estes versos onde você vê claramente que estas pessoas, o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. Pessoas salvas num momento em que não há nenhum relato quando isso aconteceu, mas com certeza foi num momento bem anterior ao encontro com Jesus. E o Senhor nada requer destas pessoas em termos de batismo, firmeza, boas obras, porque a salvação é um ato soberano de Deus, e nesse ato soberano o homem não tem a menor participação. Veja que ele fala, porque ele fala assim: quem crê tem a vida eterna. Ele não fala quem crê vai ter a vida eterna, quem sabe vai ter a vida eterna, né? Vamos ver se vai ter a vida eterna. Não, ele fala quem crê tem. Acabou a conversa. Não tem o que discutir com Jesus. Ele é Deus, Deus que se fez homem. Você vê isso em toda a Bíblia, que Jesus é Deus encarnado. São mais de 400 profecias falando a respeito dele. O Novo Testamento mostra isso claramente. O segundo ponto de doutrina declara isso. O terceiro ponto de doutrina fala que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E o quinto ponto de doutrina diz que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Você vê o ensino de Jesus, acredita, estamos conversando. Né?
Vamos conversar. Você acha que Deus vai faltar com a sua palavra naquele dia? Não vai, meu filho, não vai. Deus falou, está a falar. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entendeu? Então, a palavra dele é firme. Tá? Bom, neste vídeo é o seguinte, existe o verdadeiro evangelho, não é verdade? Não existe o verdadeiro evangelho, que é esse que estou mostrando aí. Esse é o verdadeiro evangelho. Agora, existe também um outro evangelho. Existe um outro evangelho, que é o evangelho, aqui, vou ler para você, Gálatas capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldição. O verso 9 diz assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Entendeu? Seja maldição. Então existe um outro evangelho. Quer saber qual é esse outro evangelho? Vou dizer para você. É esse evangelho aí que a congregação está pregando através da boca dos seus ministros. Por isso que eu chamo em vários vídeos que é a boca maldita. Porque se o evangelho que estes homens pregam para a salvação da nossa irmandade é maldito, a boca que o transmite também é maldita. E é mesmo um evangelho maldito? Eu vou provar para você que o evangelho do batismo, da firmeza, da fidelidade, das boas obras, de pertencer à igreja, para a salvação das nossas almas, ele é maldito. É o evangelho maldito por Deus. Entendeu? E eu vou provar para você agora. Veja isto. Veja esta doutrina. Veja esta doutrina e veja se você conhece alguma igreja que tenha tais doutrinas. Veja. Se alguém afirma que os sacramentos da nova lei não são necessários para a salvação e que sem ele os homens recebem de Deus a graça da justificação somente pela fé, que tal pessoa seja anátema. Conhece alguma igreja com esse tipo de doutrina? Se alguém afirma que os sacramentos, quer dizer, os mandamentos, da nova lei não são necessários para a salvação e que sem ele os homens recebem de Deus a graça da justificação somente pela fé, que tal pessoa seja anátema. Vou repetir novamente. Se alguém disser que o pecador se salva somente com a fé, entendendo que não é requerida qualquer outra coisa que coopere para conseguir a graça da salvação, e que de nenhum modo é necessário que se prepare e previna com o impulso de sua vontade, seja excomungado, quer dizer, seja expulso do seio da igreja. O outro ensinamento diz que seja maldito, Aqui, expulso, excomungado. Você conhece alguma igreja com esse tipo de doutrina? Então, isso que eu mostrei são doutrinas do catolicismo romano e foi proposto em 1542 no Concílio de Trento e também repetido no Concílio de Vaticano II em 1961. Em 1542, a Igreja Católica começou um episódio negro da história do cristianismo, conhecido como a Santa Inquisição, onde eles mataram com torturas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, por causa
da sua fé. Por causa das crenças na doutrina do Senhor Jesus, de que a salvação é somente pela fé. Mataram usando métodos cruéis para matar as pessoas. Você conhece alguma igreja que tenha essas doutrinas? Você conhece? Bem, talvez você não conheça muitas, né? Mas eu conheço várias, né? Os mormons, né? A Igreja do Santo dos Últimos Dias também acredita na salvação somada às boas obras. As testemunhas de Jeová também é a mesma coisa. Para se salvar tem que praticar boas obras, né? A maioria dessas igrejas pentecostais, que são formadas aí por pessoas que não têm nenhum conhecimento do que a Bíblia diz, também muitos acreditam assim, né? O Espiritismo também acredita desta maneira. Então, e a congregação também. A congregação também. Agora, eu quero observar o seguinte, né? Há um princípio simples para saber a diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. É um princípio que nós aplicamos às pessoas. O Senhor Jesus ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como cordeiros, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É um princípio simples que a gente conhece muito bem, né? A maioria dos crentes conhece esse ensinamento do Senhor Jesus. E a gente olha para uma pessoa que se diz crente, né? Seguidor de Jesus Cristo, mas as obras, né? Não mostram isso. Então a gente já fica de orelha em pé, né? Não é mesmo? Agora, esse princípio vale também para as igrejas. As igrejas. Então veja, está aí a prova que é um evangelho maldito, porque Jesus Cristo nunca matou ninguém, tá? Nunca mandou matar ninguém, tá? Ele acolheu a todos, ele deu uma palavra de esperança, de conselho para as pessoas, né? Uma palavra de salvação o tempo todo. E nós devemos seguir o seu exemplo. Ele é o grande exemplo. Então o verdadeiro crente, aquele que é nascido de novo, realmente salvo, aquele que vive o verdadeiro evangelho, ele não segrega, ele não tira a esperança de salvação de ninguém. Pelo contrário, ele aconselha, ele exorta, ele repreende, ele corrige. Mas todas essas coisas são com o objetivo da salvação da alma. Jamais eles condenam uma pessoa à perdição eterna, porque sabe que as portas estão abertas para todo aquele que queira se reconciliar com Deus. Agora, o falso evangelho, eles até matam. Como, por exemplo, aí a prova está aí. 1.200 anos matando pessoas, usando esses métodos, veja só, veja aí. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Esse é o resultado deste evangelho das boas obras, da firmeza e fidelidade, que gera o preconceito, o orgulho espiritual, a segregação, e vai até esses extremos aí se tiver oportunidade, como aconteceu com a Igreja Católica durante 1200 anos. Eu vou seguir no próximo vídeo explicando isso.